Hoje a gente vai então partir para mais um assunto que fala do amor de Deus, né? A gente falou, entrando a partir do capítulo 12, na prática da vida cristã. E, resumindo, a gente pode dizer que é uma explicação, né, de 12 a 15, praticamente, quase até o final, uma explicação do mandamento de Jesus de amar o seu próximo. A gente viu o que é amor, né? No capítulo 12 a gente viu, para fazer uma pequena recapitulação, capítulo 12 falou que o amor é servir ao próximo. A gente falou de dons espirituais que a gente tem para servir, né, um ao outro. A gente falou que o amor precisa ser sincero. No capítulo 13 a gente viu que o amor se submete às autoridades que Deus estabeleceu, mas também no final que é o nosso dever para com todos os homens. A gente deve o amor, é nossa obrigação. E no capítulo 14 a gente vai ver que o amor é paciente para com os irmãos na igreja. Por quê? Em todo lugar sempre vamos ter irmãos com opiniões e convicções diferentes de nós. E tudo bem, mas quantas brigas, quantas rixas, quantas divisões de igreja já teve por causa de discussões sobre tipos de assuntos, de opiniões, de apenas convicções diferentes, né? E não estamos falando hoje sobre temas onde a Bíblia está bem clara, né? Tem mandamentos específicos e todo mundo, obviamente, tem que concordar com essa clareza que a Bíblia nos dá. Mas existem na Bíblia áreas cinzas, vamos dizer assim, onde a Bíblia não está 100% explícito, né? Que cada um deve chegar com o Senhor através da sua palavra numa conclusão para si, numa opinião que ele pode formar, que pode ter diversidade. E tudo bem de ter isso, né? Tudo bem de alguém ter uma opinião um pouco diferente. O que Agostinho falou dos pais da igreja, né? No essencial, a unidade. Então, quando a gente fala o que a Bíblia é bem clara, a gente precisa crer na mesma coisa, né? Tem que ter unidade. No essencial, a unidade. No não essencial, a liberdade. Em tudo, o amor. E sobre isso que a gente vai falar hoje. O não essencial. Esses assuntos que a Bíblia não está totalmente clara, né? Dá uma ordem exata. Mas qual é a tendência do irmão na igreja? Querer convencer o outro de que ele está certo, né? Geralmente já vem armado com argumentos para provar que ele está certo na sua posição, do jeito que ele pensa, e o outro está errado, né? E aí vem com a tentativa já de querer mudar a opinião do outro. E você sabe que quando duas pessoas iguais, né, com convicções fortes se encontram, sai de perto, porque vai sair faísca, né? Que pode pegar fogo. E é disso que nós vamos falar hoje. E que não vale a pena perder a comunhão por causa de discussões sobre esse assunto. Não vale a pena a gente discutir ao ponto da gente brigar e cada um ficar de um canto. São coisas não essenciais. E a gente já tem vivido tempos assim nos últimos anos, não foi? Quantos relacionamentos nas igrejas hoje já estão, né, mais distantes, estremecidas, por causa de um problema como Covid, né? E opiniões diversificadas, como lidar com isso. E depois vieram as eleições. Aí separou mais ainda. Opiniões que cada um tem, né? Um partido, outro partido. Mas geralmente são questões mais legalistas ou mais liberais. E a gente vai dar vários exemplos hoje, tanto como na época quanto hoje em dia, mas questões como um cristão pode beber e um bebe uma cerveja e o outro jamais tocaria em álcool nenhum. Ou você vai de país em país. Na Alemanha você pode encontrar um irmão que apaga o cigarro e entra lá no culto para louvar a Deus. Aqui no Brasil, o cara nem entraria porque alguém já falaria, aqui não, né? Não pode fumar aqui. Ou você não é cristão se fizer assim. Então são esses assuntos que
não vale a pena a gente perder a comunhão com o irmão. E nós vamos lembrar, junto com Paulo, de 3 fatos. 3 fatos por que a gente não deve perder a comunhão com o irmão. Por que a gente não deve julgar o irmão nessas opiniões e convicções que cada um pode ter um pouco diferente. Então vamos começar o versículo 1, que diz assim, capítulo 14, versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Aceitem o que é fraco na fé. Então vamos falar dos fracos na fé e dos fortes na fé. Logo a gente pode pensar, bom, cada um pode estar mais fraco, né? E às vezes eu me sinto fraco, você pode se sentir fraco na fé. E geralmente a gente pensa na nossa fé pessoal, né? Na nossa confiança em Deus. Às vezes tem dias que eu não confio totalmente na bondade de Deus. Eu acabo duvidando até as promessas de Deus, né? E até Jesus falou várias vezes para os seus discípulos, vocês homens de pequena fé, né? Creiam no Senhor, creiam em mim. Então isso pode acontecer, claro, e certamente Deus sabe quem naquele momento está mais fraco ou está mais forte na fé. Mas eu creio que muitas vezes a gente pode se julgar mais severamente do que o próprio Senhor. Eu creio que muitas vezes a nossa avaliação, a nossa visão da nossa fé não está tão certa, não é igual do Senhor. Eu creio que às vezes o Senhor precisa nos chamar e falar, vem cá um pouco mais perto, né? Você não está tão fraca o quanto você pensa, né? Vem cá e deixa te mostrar o que eu penso sobre você. Você é meu filho, minha filha amada, né? Em quem me agrado. Né? Você ainda crê pelo fato que você me busca, pelo fato que você ora, isso mostra a tua fé. E Deus muitas vezes nos mostra que a nossa fé não é tão pequena assim. E independente se a gente se sente forte ou fraco, ou a gente é de fato forte ou fraco na nossa fé, Ele nos ama igual. Mas não é esse tipo de fé que Paulo está falando aqui, como a gente vai ver no contexto. Mas é a fé cristã, é a fé nas doutrinas bíblicas. É disso que Paulo está falando. E a gente vai ver pelo contexto que o irmão mais fraco é aquele que ainda tem uma mente mais legalista, mais restrita, né? Aquele que ainda se apoia mais em regras, né? Em coisas descritas para ele, que é mais severo nas questões, né? Em que a Bíblia não dá uma ordem exata. Geralmente é alguém que tem uma consciência um pouco mais pesada. Não, esse daqui não vou fazer, senão vou me sentir mal. Esse daqui não consigo, porque eu não me vejo fazendo isso. O irmão mais forte na fé é aquele que tem mais liberdade, né? Que entendeu mais a questão da graça de Deus. Não para libertinagem, né? Mas para escolher livremente como poder amar o Senhor mais, como expressar mais o seu amor por Deus. Então esse irmão que é mais forte na fé tem um relacionamento mais baseado na intimidade com Deus, de andar na dependência do Espírito Santo dia após dia, e não tanto na dependência da lei, do escrito, né? das regras ou das tradições. Bom, como a gente pode viver em comunhão então? Ele fala, aceitem sem discutir. Aceitem esse irmão com a opinião diferente, esse irmão mais fraco, ao invés de discutir. Não rejeitam ele, não desprezam ele, não pensam que é um cristão de segunda classe, né? Não pensam em categorias na igreja. Isso é horrível, quando isso pode acontecer, né? Para qualquer um de nós pensar, esse irmão mais fraco na fé, essa daí não entendeu muito ainda essa questão. E a gente faz essas categorias e acaba não tendo, talvez, comunhão com aqueles irmãos com que a gente não concorda. Aí cria uma panelinha, cria outra panelinha. Eles pensam assim, eles pensam desse jeito. E não tem comunhão dentro da igreja, mas Deus quer que a gente tenha comunhão com todos. Por isso ele fala, aceitem, mesmo se ele não pensa igual a você, sem discutir, sem tentar mudar
o outro irmão, né? Sem tentar convencer de alguma forma que você está errado. Aceite ele do jeito que ele está hoje, porque o Senhor já o aceitou assim, né? Deus já aceitou esse irmão assim. Quem fez desse irmão um filho de Deus, ou dessa irmã uma filha de Deus? Foi o Senhor. Não foi você, não foi eu, foi Ele. Então Deus que sabe, é um irmão que está na igreja, vamos aceitá-lo e não discutir. Até porque a gente não sabe da realidade desse irmão. Aquele assunto que para você agora é tão importante, talvez para aquele irmão não está interessando nesse momento, porque ele tem outros problemas maiores para tratar, né? Ele está passando por um momento que ele não pensa nem o que você está pensando importante. Mais tarde ele pode entender, mas ele tem outros problemas agora. Talvez esse irmão seja um novo convertido, né? E ainda está no 1 mais 1 e 2. E você já vem aí com assuntos de divisão, de potência, não sei o quê. Ou você quer... Está no alfabeto, no ABC, e você quer ensinar subjuntivo do passado. Não é o momento ainda. Vai chegar lá. Então, dá um tempo. Talvez esse irmão tenha sido criado num ambiente muito religioso e tem sido influenciado, está sendo influenciado pelos familiares, talvez pais ainda. É um processo para se libertar disso que demora. Então não chega, agora, hoje você tem que mudar de ideia, porque eu estou te apresentando os argumentos certos. Não funciona assim. Pior coisa é quando a gente quer convencer alguém a qualquer custo. Que você sabe que dificilmente alguém vai abrir mão das suas convicções em que ele chegou há um bom tempo, né? E se, por mais que a gente bate com a Bíblia na cabeça de alguém, a verdade não entra com mais facilidade. Não adianta. Mas oração sim funciona. Ouvir, escutar o outro, tentar entender o lado dele e orar juntos, isso funciona. Ele fala sem discutir assuntos controvertidos. Quais eram? Vamos ver os versículos de 2 a 3. Quais eram na época? Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Um exemplo que ele dá na época é comida. A comunhão geralmente ligada à mesa, né? A festa ágape na época era uma festa em que a igreja se reunia, se sentava junto, comia, o rico, o pobre, né? E o pobre às vezes, né? O mais humilde estava ali porque era a única refeição, né, que ele tinha, né? Então às vezes tinha outros problemas, mas um problema que ele cita aqui é que sentavam vários grupos naquela mesa. Um grupo de pessoas que estava com medo de comer carne sacrificada aos ídolos. Esse era um problema muito mais do que hoje, obviamente, porque tinha muitos templos, né, dos deuses. E ali as pessoas sacrificavam os animais e as carnes, né, eram comidas lá e geralmente tinha um açougue do lado do templo que tinha as melhores peças, né, a picanha era vendida ali. Todo mundo sabia, mas ninguém ligava. Só que os cristãos sim. E aí tinha um grupo de cristãos que falava, eu não vou fazer parte disso. Se alguém trouxer uma carne que comprou no açougue e tal, e foi sacrificada aos deuses, eu estou aqui sem querer, eu como isso, eu faço parte daquele, né, daquela seita, daquela falsa religião, eu não vou. Aí do outro lado da mesa tinha alguns que eram judeus e que ainda seguiam a cultura judaica, inclusive, né, a forma como eles comiam. E eles ficavam com medo de comer alguma coisa que Moisés proibia. Eu não vou tocar em porco. Isso é porco? Ou é carne vermelha? Me mostra aí porque eu não vou comer. Ah, então vou ficar com os meus vegetais, né? Ou então eles estavam preocupados com o preparo da comida. Como que foi morto esse animal, né? Tocou em leite, não pode misturar a forma kosher, né? Que até os judeus ortodoxos ainda seguem hoje. Ficavam preocupados com isso,
né? E a gente lembra que o ambiente lá em Roma era uma mistura assim de cristãos que eram pagãos, eles não ligavam, e cristãos que eram judeus, e eles ligavam sim. Imagina como era difícil para um judeu que se tornou um cristão. A gente pensa até em Pedro. Lembra que 3 vezes ele teve que ver a visão daquele lenço, né, cheio de animais impuros que Deus falou, mate e coma. Ele falou, não, jamais, né? Aí quando ele foi convencido de que ele deve ir, né, para a casa de Cornélio, imagina a primeira vez que ele deu uma garfada de um animal impuro, algo impuro que ele comeu. Na cabeça ele sabia, não, Deus me mostrou. Mas o que ele sentiu? Como que era a consciência dele? Eu não estou me sentindo bem, Deus, eu estou dando uma garfada, mas não parece certo. Né? Para chegar no ponto de ele chegar, né, realmente num churrasco que tinha porco e tudo mais e ficar à vontade. Demora, né? Isso não é de um dia para o outro. E então, do outro lado da mesa, talvez tinha o terceiro grupo que comia de tudo. Não importa se foi sacrificado aos ídolos, Deus fez o animal, Deus deu para nós. Vamos dar graças a Deus e vamos aproveitar, né? Vamos comer o que está na mesa. 1 Coríntios 8 também fala sobre esse assunto. E 1 Coríntios 8, 7 diz, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Então, uma pessoa fraca na fé, né? Aqui Paulo fala em 1 Coríntios, tem a consciência fraca. Ele não vai conseguir engolir, ele vai cuspir aquilo. Eu comprei no açougue e tal. Sério? Não, já vou nem engolir. Não quero fazer parte disso. E a consciência o acusa. Mas traz isso para hoje em dia. Se tivesse um açougue do lado de um terreiro de macumba, e você sabe que o irmão tal sempre compra carne lá, traz para cá para um almoço, você comeria? Talvez não por causa da consciência que foi sacrificado aos ídolos, mas talvez por causa da limpeza, né? do ambiente. Você pensa talvez 2 vezes, talvez não. Mas você percebe que não é uma questão fácil. Decide logo, é fácil. Não é tão fácil assim. E cada um tem que chegar na sua conclusão. Mas o que Paulo fala? Não despreze, né? Não despreze o irmão que não come. Não quer comer, não quer comer. A pessoa chegou na conclusão assim, não fala, que pessoa legalista, que pessoa mesquinha, né? Que não entendeu ainda a liberdade que tem em Jesus, não entendeu que Deus deu e pode aproveitar. Deus já o libertou disso, nem sabe que está perdendo, né? Não pode aproveitar uma comunhão, né? Uma boa carne, um churrasco junto. Não pensa desse jeito desprezando e principalmente não exclua o irmão da comunhão. Não corta ele, também tem essa ideia no grego, no original. Não corta da comunhão só porque ele não curte tudo que você tem liberdade para curtir. Porque caso contrário, você acaba não sendo mais o forte, mas também fraco, porque não age em amor. Não despreza ele, fala, que bobagem, come logo. E para o outro lado, Paulo fala, não julgue o irmão que come, não condena, porque esse é o lado do mais legalista. Ele vai falar, que cristão carnal, que cristão liberal, né? Eu acho que não pode nem ser cristão de verdade se ele come essas coisas. E aí você percebe que pode ter uma sensação de condenação. Talvez essa pessoa até se sinta mais forte e melhor do que o outro que come. E vai falar, cadê a santificação? Cadê a santidade, irmão, né? Não pode ser assim. E às vezes é até uma coisa cultural. Anos atrás, quando eu cheguei, tinha um irmão mais jovem, americano, e ele se
queixava assim com várias coisas, falando com o sotaque dele. Isso não é cristão, né? Se você fazer isso, não é cristão, né? Aí eu falava para as pessoas, não pode fazer isso. Assim, passando a ideia, nos Estados Unidos a gente não faria isso, né? Então pode ser uma coisa cultural também. Infelizmente, se a gente olha para as igrejas em geral, a maioria são irmãos mais fracos, mais legalistas, né? Que seguem mais as regras, as tradições. Mas aí o que acontece? Acaba passando a ideia de que cristianismo é isso. E as pessoas de fora geralmente dão para trás e falam, vou ficar longe disso porque não é isso que eu quero. Então nós, que talvez sejamos mais fortes, precisamos viver isso, mas com amor, porque sempre tem alguém que está nesse sentido mais fraco. Quais seriam alguns assuntos de opiniões diferentes hoje? Eu já falei, o cristão pode beber cerveja e vinho ou não. A Bíblia é bem clara que não deve se embriagar, né? Obviamente, já está totalmente errado. Mas não fala sobre um copo de vinho, que cada um sabe, né? O quanto que pode beber. Pode beber, e alguns falam, jamais, jamais. E a gente deve aceitar essas pessoas da mesma forma. Cristão pode fumar? Como eu disse, pode ser cultural. Aqui um tabu no Brasil, né? Muitos diriam, cristão não pode fumar jamais. A gente sabe que Spurgeon fumava cachimbo, né? E não é por isso que a gente vai queimar todos os livros dele. O cristão pode servir no exército ou deve ser pacifista? Tem uma linha forte também, né, de irmãos que falam, não, eu vou nunca pegar numa arma. E tudo bem, é a convicção dele. O cristão pode ter tatuagem? É outra. Ou que tipo de roupa pode usar? Né? Que tipo de roupa é admissível? E aí tem os mais tradicionais, um grupo que se chama Amish, lá nos Estados Unidos, eles não usam nem botões, né, nas roupas, porque pode ser uma ostentação, né? Então não usem botões. Pode usar biquíni? Aliás, pode ir para a praia ou não pode? São questões em que tem várias opiniões. E a vacina antes e pós-Covid, né? Tem muitos que estão em favor, outros que estão contra. Mas não pode falar, você não é cristão se você tomar, ou você não é cristão se você não tomar. Não tem cabimento para fazer isso. Também tem questões teológicas, obviamente. Calvinismo e arminianismo, né? Ou é a soberania de Deus ou a responsabilidade do homem. E quantas divisões já teve por causa disso. Ou até a certa tradução da Bíblia. Qual é a tradução que a gente deve usar? Ainda pode usar uma paráfrase ou não? E aí as opiniões também podem, né, ali divergir muito. Vamos então para as razões. 3 razões por qual a gente não deve perder a comunhão com o irmão. Primeira, porque só Jesus é o Senhor. Nós somos servos só de Jesus. Versículo 4, ele diz assim, quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Em outras palavras, diante de Deus somos todos iguais, né? Temos todos a mesma posição. Somos todos servos de Deus. Não importa se a gente é mais forte ou mais fraco na fé, assim como Paulo descreveu. Ninguém está mais alto ou mais baixo. E só o Senhor pode julgar o seu servo. Então, se o irmão tem uma opinião diferente nessas questões que a Bíblia não está totalmente clara, né? Deixa o Senhor julgar. Não é a sua responsabilidade. Você não é o Senhor, né, dessa pessoa. Você não tem servos. Você não está nessa posição de ser o dono de alguém. Foi o Senhor que escolheu o seu servo. Nem te consultou, né?
Ele não chamou você e falou, eu devo aceitar essa pessoa como servo? Não, não te consultou. Então você também não tem o direito de julgar essa pessoa agora. Ainda bem que ele não consulta a gente, porque muitas vezes a gente nem incluiria a si mesmo, né? Eu acho que não escolheria a mim mesmo, não. Eu sou muito falha. Mas Deus sabe. E é a responsabilidade dele de cuidar do seu servo. E ele vai cuidar. Como diz aqui, ele vai julgar, mas ele também vai corrigir, ele vai encorajar, ele vai levantar esse servo, vai direcionar e vai transformar. Porque diz, ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de deixar esse servo de pé. Mesmo quando a gente olha e fala, tem que aprender muito ainda. Ou quando a gente fala, não tenho muita esperança para esse caso não. Deus tem planos e recursos dos quais a gente nem tem ideia, não conhecemos. E aqui diz, Deus é capaz de deixar esse irmão de pé. Graças a Deus, Ele está transformando cada um de nós. Né? Mas é Deus que transforma, não nós querendo mudar o próximo. Deixa Deus transformar. No seu tempo também, seja paciente. Então, Deus é o Senhor dos seus servos. Mas a segunda razão para aceitar o irmão, para viver em comunhão com ele, nos versículos de 5 a 8. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou à vida, para ser Senhor de vivos e de mortos. Segunda razão, Deus vê o coração. Mas a gente também tem o segundo exemplo da época, né? O primeiro era a carne e o segundo, os dias especiais. E a gente volta para a cultura judaica, onde tinha muitos dias mais especiais que outros. Os dias, as festas, né? Dias especiais de lua nova e tudo mais, os sábados. E como eu disse, era difícil para alguém que veio de uma cultura forte assim, abrir mão e falar, não, todo dia é igual agora, não tem problema nenhum. Mas trazendo para hoje, também um assunto na igreja do Senhor hoje em dia. O domingo é mais sagrado que os outros dias? Ou a gente pode louvar o Senhor todo dia igualmente? Talvez depende da igreja onde você talvez frequentava antes também. Os adventistas que falam, não, tem que ser o sábado. E agora a gente vai falar que os adventistas não são irmãos por causa disso? Então é um assunto que é importante para nós também. Qual é o ponto principal aqui? A sua convicção pessoal, a sua convicção individual, como diz no versículo 5, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Como você chegou nessa conclusão? Você tem que ter certeza de que está agradando a Deus com isso. Não porque outra pessoa te falou e você quer agradar essa pessoa. Não porque uma regra e você quer obedecer e seguir aquela regra. O motivo tem que ser certo. Não uma tradição, mas simplesmente porque você chegou nessa sua convicção através do estudo da palavra, através da oração. E diante de Deus você fala, posso mudar um dia, mas hoje eu creio que seja assim. Os olhos devem estar no Senhor, né? Quantas vezes a gente viu? Para o Senhor, para o Senhor. Come, não come, para o Senhor. Considera um dia mais do que outro, para o Senhor. Você faz ou deixa de fazer, para o Senhor. E caso esteja errado, o Senhor vai corrigir. Paulo falou isso também em Filipenses 3, versículo 15.
Filipenses 3,15 diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Percebe? Você acha que chegou num nível de maturidade, mas você ainda pode estar errado em alguma coisa. É Deus que vai esclarecer isso para você. Não precisa ser o irmão que fala, não, creia isso agora, né? Creia que o Senhor vai cuidar disso, porque Ele vê o coração e tudo bem. Se realmente essa pessoa está fazendo para o Senhor, é o motivo certo. Mas Deus que sabe o motivo, a razão, dentro do coração a gente não consegue ver. E por isso a gente não deve julgar. Aliás, não podemos julgar a devoção que o irmão tem para com Deus. Mas sim devemos acreditar de que ele é tão sincero quanto a gente, que ele é tão desejoso quanto a gente de agradar ao Senhor. Talvez um dia ele mude de ideia, talvez não. Mas confia que ele também é desejoso de agradar ao Senhor. Mais uma vez em 1 Coríntios 8, quando Paulo fala sobre esse assunto, versículo 8, ele fala: a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Então não é uma questão de ser melhor ou pior, mas uma questão de convicções. Tenha a convicção, seja plenamente convicto daquilo que você acredita. Eu ainda gosto da tradução da versão A Mensagem. É muito legal ver que você às vezes pega o contexto um pouco maior, melhor. E ali diz: se você come carne, coma-a para a glória de Deus e agradeça a Ele pela picanha. Se você é vegetariano, coma vegetais para a glória de Deus e agradeça-lhe pelos brócolis. Não importa, não, você não é melhor se você come a picanha, nem pior se você come o brócolis. Deus te deu, agradeça e faz para Ele, para o Senhor, na sua opinião, na sua convicção. E aí, ele ainda adiciona, aqui a partir do versículo 7 a 9, que ninguém vive para si mesmo, mas é para o Senhor. Tudo que nós fazemos é para o Senhor e deve ser assim. Morte e vida, do nascimento até a morte, a gente deve viver para o Senhor. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer é para Ele, porque a nossa vida pertence a Ele. E se a gente vive para o Senhor, isso vai mostrar na nossa vida que, igual o exemplo que o Senhor Jesus nos deu, se entregar para outros, a nossa vida também vai ser assim, de se entregar para outros, de viver em favor de outras pessoas. Nossa vida deve ser para Ele por completo, assim como Ele se entregou. Jesus morreu e ressuscitou para ser dono completamente da nossa vida, para que tudo de nós pertença a Ele. E assim a gente deve viver para Ele também, do começo ao fim. Então, quando você faz ou deixa de fazer algo por convicção, faz isso diante do Senhor Jesus, que foi morto e ressurreto por você. Tem mais uma aplicação, porém, talvez fugindo um pouco do contexto, mas acho importante falar. Uma aplicação de que você pertence ao Senhor por completo. Você é do seu Senhor completamente. Quer dizer, tudo Ele comprou, não é? Ele fala, você pertence a mim com tudo que pertence à sua vida. Porque às vezes a gente fala, isso daqui Deus não deve se importar tanto. Mas não tem detalhe que é pequeno demais. Não tem problema que é maior demais para o Senhor falar, não, isso também não é meu. Se você é completamente dele, tudo que pertence à sua vida é dele. E ele se responsabilizou por você. Mas os problemas que eu sei, eu sou culpado. Será que Deus não vai falar, agora se vira, né? Você é culpado dessa situação, agora resolva. Não. Se Ele nos comprou,
né? Quando você compra um carro usado, você sabe que pode ter algum problema, né? Da mesma forma, Deus não conhecia a gente antes de ir para a cruz e morrer por nós. Ele já nos comprou sabendo, né, dos probleminhas que viriam. Por completo. Ele sabe de tudo que ainda vai acontecer, tudo que ainda você vai causar. E Deus fala, você é meu, né? Se você caiu, eu não vou falar, agora te abandono, se vira, se resolve sozinho. Ele vai estar ao seu lado para te levantar, para te encorajar, para te capacitar para sair daquela situação, né? E Ele vai dar salvação. Ele vai nos tirar do buraco. Claro, quando a gente se humilha e pede socorro e pede ajuda, estende a mão ao céu, é isso que Ele vai fazer, porque Ele comprou a nossa vida. Ele é o nosso Senhor absoluto. E vamos ver a terceira razão para a gente aceitar o irmão, para a gente não perder a comunhão. Versículos de 9 a 12. Por esta razão, versículo 10 a 12. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Terceira razão, só o Senhor é juiz. Só Ele pode julgar. Só existe um juiz nos céus e na terra. E nós não fomos convocados para essa posição, né? Foi Ele que conquistou esse direito através da sua morte e ressurreição. Então, não é o nosso direito de desprezar ou julgar e não deve ser a nossa preocupação. Não se preocupe em julgar o irmão. Se preocupe consigo mesmo e você já vai ter coisa suficiente para se preocupar, né? Você já vai ter todas as mãos cheias para... A sua vida já basta. Cuida de si mesmo, né? Que você vai ter nem tempo para investigar a vida do outro. Vai estar tão ocupado na sua vida que você não vai ter nem tempo para estar julgando a vida do outro. E nós devemos prestar contas diante de Deus. Um dia, mas também todos os dias, né? A gente deve parar em algum momento do dia, principalmente lá para o final do dia, e prestar contas daquele dia. Falar com o Senhor o que foi bom, o que foi ruim. Será que eu preciso pedir perdão para algo específico que aconteceu naquele dia? Pedir perdão para as minhas transgressões, os meus pecados? É todo dia, mas também um dia compareceremos, né? Teremos que prestar contas, porque haverá um tribunal. Um tribunal que, para não confundir, no grego aqui se chama bema. Bema era o quê? Que tribunal? Dos Jogos Olímpicos antigos, em que o juiz ele decidia quem ganhava o prêmio e quem não ganhava. Esse tipo de tribunal que todo cristão salvo em Jesus vai enfrentar. Não o tribunal em que Deus, né, vai falar, você vai para o céu, você vai para o inferno, né? Você vai para a direita, você vai para a esquerda. Não é esse tribunal, porque essa decisão do juiz já foi feita. Quando Jesus morreu na cruz, você foi absolvida porque você hoje crê nesse ato de Jesus. Mas é para ganhar prêmio ou não, para recompensa ou não, como 1 Coríntios 3 fala. Qual é a motivação da sua vida por fazer tal coisa ou deixar de fazer tal coisa? E Deus vê o coração e Deus sabe o motivo. E 1 Coríntios 3 fala, tudo que foi feito para o Senhor vai permanecer e vai receber uma recompensa. Tudo que foi feito por outro motivo, para você mesmo, para outra pessoa, o que seja, vai queimar. Você será salvo se viver a vida toda assim? Sim, mas ele fala, você será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então não há lugar para julgar o irmão, mas só tem um lugar que a gente deve estar.
dobrando os nossos joelhos. E ele fala isso através dessa citação aqui também do Antigo Testamento. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. É assim que a gente deve viver, dobrar os nossos joelhos diante de Deus, porque Ele conquistou esse direito de ser o nosso Senhor. Ele conquistou o direito, de comprar a nossa vida, de ser o nosso juiz, mas também de ser adorado para todo sempre. Então, lugar de juiz não é nosso. Se o irmão tem alguma opinião diferente, aceite, ame-o e deixa Deus lidar com a vida dele. E finalizando, a gente ainda pode pensar nesse ato de dobrar os joelhos, porque ele fala todo joelho vai se dobrar. Filipenses também fala, todo joelho vai se dobrar, todo mundo vai confessar que Deus é Deus. A questão é, para nós, mas para o mundo inteiro, isso vai ser voluntariamente ou forçadamente? A gente vai, nós que temos certeza que nós somos salvos no Senhor Jesus, nós amamos o nosso Senhor, nós temos certeza que vai ser voluntariamente, porque hoje já é voluntariamente, é uma realidade hoje, né? Você dobra os seus joelhos diante de Deus, você louva Ele e assim você vai louvar Ele para todo sempre, porque Ele é o teu Senhor, você vai confessar, você é o meu Deus, meu Senhor amado. Mas para os outros que não decidiram fazer isso em vida, vai ser um dobrar de joelhos forçado. Eles vão ter que se ajoelhar porque não vai ter outra opção, né? Não vai ter outra opção a não ser reconhecer que Deus é Deus. Porém, naquele momento eles vão reconhecer que é tarde demais, porque o tempo não volta, porque nunca em vida tomaram uma decisão em favor de Jesus. Por isso é tão importante de aproveitar a oportunidade que nós temos de hoje, não desprezem o dia de hoje, né? De dobrar os joelhos diante de Deus. E para quem nunca aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, hoje é o momento para dizer, não, eu te reconheço, o Senhor morreu por mim, ressuscitou por mim para perdoar os meus pecados, para que eu pudesse estar com o Senhor para todo sempre. Esse é o Evangelho. E se você toma essa decisão, você dobra os joelhos hoje e naquele dia, mas voluntariamente e com tanto louvor, com tanta alegria, né? De finalmente estar na presença do nosso Senhor, onde não há mais presença do pecado, né? Onde não há mais inimigos que querem nos arrastar, onde seremos assim como Ele é. Então vamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, vamos louvá-lo e vamos estar cheios com o amor dEle para aceitar o irmão que tem uma opinião um pouco diferente da nossa. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela Tua obra em nós. Obrigado pela Tua paciência. Obrigado, Senhor, por esperar tanto tempo, Senhor, para a gente chegar talvez no nível 1 de maturidade, no nível 1 de 100, Senhor. A gente ainda tem tanto para crescer, tanto para entender. Eu oro, Senhor, que nas convicções que a gente tem hoje, mesmo nas áreas cinzas, por assim dizer, se não tiver alinhado com o Teu coração, venha nos corrigir, venha nos direcionar, venha falar conosco, Senhor, que a gente possa acertar as nossas posições, que não sejam fora do Teu amor e Senhor, mais para o lado legalista ou mais para o lado cabeça dura, tem que ser do meu jeito, mas que a gente tenha o Teu coração, que a gente tenha o Teu amor para o nosso irmão, Senhor, que pensa diferente. Que a gente jamais perca a comunhão, Senhor, a comunhão na igreja, a comunhão na família, a comunhão, Senhor, com irmãos, amigos, por causa de algumas divergências, Senhor, em que o Senhor não é tão severo e não tão exato na Tua palavra. Nos ajuda com sabedoria do alto para amar uns aos outros, Senhor, assim como o Senhor nos amou, assim como o Senhor nos aceitou. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.
Amém.